bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que, da maioria das vezes, nós reclamamos, que nós não temos. E é justamente o tempo, né? Já passaram ali direto, mas tudo bem. O tempo. Ah, não, desculpa. Porque... Ó, ali tem uma perguntinha. O que é que nós temos feito com o nosso tempo? Gostaria que você pensasse, que você refletisse um pouquinho. O que é que nós temos feito com o nosso tempo? Será que temos aproveitado realmente as horas que nos foram dadas? Né? Passei. Isso. Olha, aqui há um dado, uma estatística. O homem, ele vive em média 70 anos. Cerca de 20 anos ele passa dormindo, 4 anos comendo, 1 ano em vestir-se e despir-se, 6 anos tomando banho, de 15 a 20 anos trabalhando, e o resto passa em passeios, em escola, assistindo, conversando, né? Passa aí com outras coisas. Então essa é uma estimativa do nosso tempo, né? Como nós gastamos, vamos dizer assim, o nosso tempo. Passa aí. Agora eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí, no livro de Efésios, lá no capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o tempo, sobre o nosso tempo. Como é que nós temos gastado o nosso tempo? Em que temos gastado o nosso tempo? Será que o que nós temos gastado o nosso tempo realmente é algo proveitoso? É algo que vale a pena? Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Todo mundo já encontrou? Vamos ler o texto, diz o seguinte, ó. Vamos lá, Efésios capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Feche os teus olhos aí, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor bondoso Deus, Pai querido, Deus santo e Criador dos céus e da terra, que a tua graça, Senhor Deus, o teu amor e a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Sabemos, Senhor Deus, que o tempo é mau, e por isso, Senhor Deus, há na tua palavra conselhos sobre como usarmos melhor o nosso tempo. E o primeiro texto que nós lemos e que iremos ler esta noite está aqui, Senhor Deus. O Senhor nos pede para que sejamos sábios e possamos remir o tempo, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós. Meu Pai querido, meu Deus eterno, nos ajuda, Senhor. Me ilumina neste momento, que eu não venha falar simplesmente por mim, simplesmente o meu desejo que está aqui no meu coração, mas que eu venha falar, Senhor Deus, a tua palavra para cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. O texto é claro dizendo o seguinte, né? Que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Se nós hoje observarmos quanta coisa tem acontecido no nosso mundo, né? Por exemplo, se a gente for falar aqui da nossa região, questão aí dos presídios, né? O que tem acontecido aí nos presídios. Se nós vemos pouquinho tempo atrás, os camaradas aí estavam queimando os ônibus, né? Quase todo dia era um ônibus queimado. Quando nós ligamos a televisão, por exemplo, nós, além de vermos violência, além de violência no sentido de matar, esse tipo de coisa, né? Matar, roubar e tal, nós vemos muitas vezes que acontece dentro de casa, né? O pai espanca o filho espanca o pai, né? O filho mata a mãe mata o filho. Nós passamos pela rua, nós vemos pessoas com ignorância gritando, xingando as outras pessoas, no trânsito nem se fala, né? E nós vemos que os dias, que o tempo em que nós vivemos é um tempo mau. Mas vamos prosseguir. Gostaria que você voltasse ao passado. Volta aí na sua memória ao passado, ao seu passado. E se lembrasse de uma situação marcante que te deixa feliz até hoje. Lembra aí, eu gostaria que você fizesse esse exercício. Feche os teus olhos aí. Feche os teus olhos. Lembra agora de algo que aconteceu na tua vida, que foi algo muito bom. E algo que você gostaria que pudesse acontecer de novo. Reflete sobre isso aí, reflita. Feche os teus olhos aí, pensa um pouquinho.
O que seria aquilo que um dia aconteceu na tua vida e que você gostaria que acontecesse novamente? Com todos nós temos isso. Né? É bom lembrar das coisas que nos fizeram alegre em algum momento, seja uma brincadeira, seja simplesmente uma piada, mas algo que fizemos e que teve proveito também. Uma outra pergunta: você tem aproveitado as oportunidades que a vida tem te dado? Porque muitas vezes nós reclamamos do tempo e reclamamos também das oportunidades que muitas vezes nós não temos. Mas as oportunidades que nós temos utilizado de uma maneira correta, de uma maneira boa, realmente remindo o tempo, como diz o texto? Uma pergunta agora mais geral: como as pessoas gastam seu tempo hoje? A maioria das pessoas nós vemos gastando tempo hoje com o quê? Com internet, né? No Facebook, no WhatsApp, entre outras coisas mais também. Tem gente que hoje está gastando seu tempo simplesmente na televisão, assistindo programas de TV, ou novelas mesmo. Isso, justamente. Tem diversos canais que pegam. Então tem muito programa ali e as pessoas acabam o seu tempo ali. Né? Hoje, a maioria dos jovens tem gastado o seu tempo na lan house. Tem jovens que estão gastando a sua vida simplesmente em dormindo. A gente viu ali que a gente passa mais ou menos 20 anos dormindo. Mas tem jovens, tem homens, tem mulheres que passam mais do que isso às vezes dormindo. Né? Dormem o dia todo. É assim que as pessoas têm gastado o seu tempo, às vezes com conversas úteis que não levam a nada. Mas como é que nós temos gastado o nosso tempo? E como a gente viu no texto, os dias são maus, os tempos são mais maus. E Paulo, ele nos orienta a aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, as oportunidades que Ele nos oferece. Porque Deus, Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Vamos lá, vamos prosseguir. Um outro texto, abram aí, Salmo 90 agora. Foi o Salmo do reavivado, né, de hoje. Salmo 90, versos 9 e 10, e depois a gente pula para o verso 12. Salmo 90. Este salmo é o único salmo de Moisés, ou seja, é o salmo mais antigo de todos. Salmo 90, escrito por Moisés. E Moisés, ele se referiu justamente ao tempo também, ao nosso tempo, aos nossos anos. O verso 9 diz assim, ó: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Verso 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí o verso 12 agora: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, para que possamos alcançar coração sábio. Então veja, o salmista aqui, o Moisés, ele já, no seu tempo, ele diz assim: olha, Senhor, me ajuda a contar os meus tempos, a observar os meus tempos, para que eu alcance coração sábio. Como já falei, né, a maioria hoje das pessoas, elas estão gastando o seu tempo com coisas que são fúteis. Novelas, com programas de televisão, com internet, com WhatsApp, Facebook, entre outras redes sociais mais também. Justamente, né? Então veja, as pessoas, elas têm gastado o seu tempo com coisas que não devem. E eu até coloco uma outra coisa também. Tem gente que gasta o seu tempo em briga, em discussão. Tem gente que vive simplesmente para isso. E Moisés, aqui nesse texto, ele nos chama a pensarmos em duas coisas. Primeiro, em nós observarmos o nosso tempo, para que nós possamos ser sábios, para nós olharmos o que é que tem acontecido ao nosso redor e o que está acontecendo. E segundo, ele mostra que o ser humano, que a vida do ser humano, ela é transitória e passageira. Hoje, eu comecei a olhar ali o Facebook, não vi nada de graça, curti algumas fotos que eu não costumo curtir, mas aí depois eu escrevi algo ali, eu coloquei assim: o nosso tempo, o espaço entre o nascimento e a nossa morte é um tempo muito precioso. E realmente, de fato, é passageiro e precioso. E muitas vezes nós não temos cuidado do nosso tempo. Nós não temos cuidado do nosso tempo. Nós temos que cuidar. No finalzinho, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá.
Vamos prosseguir. A vida passa muito rápido. Quando menos vemos, nós já estamos no final do ano, né? A gente está comemorando agora. A gente agora estamos no início do ano, estamos em janeiro, né? Já chegando aí em fevereiro. Mas de repente passa, a gente chega no final do ano. Pouco tempo atrás, eu era um garotinho bem novinho, né? Meus 10, 11 anos, 12 anos. Quando começo a olhar para aquele tempo, começo a olhar hoje, rapaz, como as coisas têm passado rápido. Às vezes a gente está no início da semana, quando a gente vê, sexta-feira já. Porque o tempo tem passado rápido. E muitas vezes, o tempo, além de passar rápido, nós temos gastado com coisas que são fúteis. Não posso perder tempo com futilidades, como eu falei, né? Conversas fúteis, questão de jogos, videogames e tudo mais. Estava conversando com um menino, estava mostrando para ele sobre o clube de gravadores, e o menino depois ele parou assim, rapaz, tu não gosta de jogar não? GTA, ele estava falando ali os tipos de jogos que ele gostava. Então veja, hoje a humanidade aí, a sociedade, ela vive nesse tipo de coisa. Mas e nós? Como é que temos gastado de fato o nosso tempo? Temos aproveitado? Deus vai nos pedir conta do tempo que eu usei. Uma coisa que o Salmo, aqui a gente não vai ler o Salmo todo, mas que o Salmo ele deixa para nós também, é que Deus, em algum momento, no juízo final, ele vai pedir conta do nosso tempo. Olha, como foi que você usou o tempo que eu lhe dei? A oportunidade que eu lhe dei. Isso é importante, irmão. Precisamos entender que Deus ele vai nos pedir conta. O tempo é algo precioso que Deus nos deu. O homem sábio é aquele que sabe o tempo em que está vivendo. Nós estamos vivendo, irmãos, mais perto da volta de Jesus, quando Moisés escreveu, quando Paulo escreveu, entendeu? Nós estamos mais perto da volta de Jesus. O tempo está chegando ao fim. E muitas vezes nós estamos vivendo como simplesmente se o mundo nunca fosse acabar. Como se a gente fosse viver por toda a eternidade. Mas nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Vamos prosseguir. Abram agora as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, verso 13. Ali ele vai falar também que a nossa vida é transitória. Mas ele vai falar algo importante para mim e para você. Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 4, verso 13, 14. Tiago, está na página 189 do Novo Testamento. O texto diz assim, ó: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo desaparece, se dissipa, né? A nossa vida é breve, o nosso tempo aqui é breve. Na realidade, o Salmo lá diz assim, né? Que a gente chega, que a vida do homem é até os 70, passando disso chega até 80, mas o melhor é cansaço e enfado. Mas só que o que nós temos visto hoje, na realidade, é muitas pessoas morrendo jovens. Morrendo jovens, não tem chegado nem aos 40 anos. Muitas pessoas, né? Não chega nem aos 30, né? Então veja, a nossa vida é breve, nós não podemos gastar com qualquer coisa. Aí eu coloquei ali uma perguntinha: quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? O que você ainda almeja alcançar em vida, é claro, né? Aonde você tem depositado os seus planos? Porque muitas vezes nós temos feito os nossos planos e temos colocado nas nossas próprias mãos. E aí, muitas vezes a gente diz assim, não, amanhã eu faço, depois eu faço. E o tempo vai passando e muitas vezes não fazemos nada. O que você tem feito com o seu tempo? Coloquei aqui mais uma vez a pergunta. Você tem estudado? Você tem se formado? Você tem amado as pessoas que estão ao seu lado? Aí eu coloquei um conselho ali: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim, ó: tudo quanto que vier à mão para fazer,
Fazei hoje conforme as tuas forças. O nosso problema é que muitas vezes o que nós temos para fazer hoje, nós deixamos para amanhã. Tudo aquilo que realmente é útil para o nosso crescimento, nós temos deixado para amanhã. Mas vamos prosseguir. O último texto e o último salmo, nós vamos ler hoje. Salmo 103. Voltem aí, vamos para o livro de Salmo 103. O salmista Davi agora, ele escreveu também sobre a brevidade da nossa vida, e que nós não podemos e nem devemos perder tempo. Um outro conselho ele nos dá. Salmo 103, verso 15 e 16. O verso diz assim, ó, Salmo 103, verso 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nele o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Somos apenas como vento. Quando sopra, desaparecemos. Assim é a nossa vida. Mas como eu falei, e como o irmão aqui citou, muitas vezes nós temos gastado nosso tempo com novela, com televisão, com Facebook, com WhatsApp, mas o nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com Deus, através do estudo da palavra, através da oração, não tem acontecido. Muitas vezes, quando nós encontramos alguém que diz assim, olha, meus joelhos estão calejados de tanto orar, a gente se admira. Sabe por que nos admiramos? Porque nós não fazemos e porque nós não aguentamos. Certa vez eu estava pregando numa igreja, depois no final, quando eu terminei, alguém disse assim para mim, Léo, quando tu for orar, por favor, não prega não. Entendeu? Porque nós estamos cansados, mas o nosso tempo nós usamos para outras coisas. Mas quando é para as coisas de Deus, para a oração, para o estudo, para jejum, para estar na igreja, muitas vezes nós não temos tempo. Às vezes, quando o pregador ele começa aqui e que a gente vê que ele está passando das meia hora que geralmente se dá, já tem gente que começa a olhar para o relógio, já começa a olhar para o lado, já começa a ficar cansado, já começa a não entra e sai, já começa a não abrir a boca. Por quê? Isso tem acontecido conosco. Mas nós temos que gastar o nosso tempo, não com futilidade, mas com aquilo que realmente nos satisfaz, com aquilo que realmente vai nos proporcionar crescimento espiritual em graça. Vamos lá, vamos prosseguir. Como eu falei, tudo quanto tiver à mão para fazer conforme as tuas forças. Então ame intensamente. Hoje o que está faltando no mundo é amor. Olha, a internet, ela tem facilitado muita coisa, ela tem aproximado muita gente, mas ao mesmo tempo tem distanciado. Ela tem aproximado os que estão longe, mas tem distanciado os que estão perto. Por exemplo, eu vejo muita gente colocando no Facebook mensagens lindas para suas namoradas, para seus pais, para suas mães, para sua mãe, para seus irmãos, mas quando chega, por exemplo, se eu chamasse aqui alguém para fazer uma declaração, quantos viriam? Não tem. Por quê? Porque perde-se a intimidade. Tem coragem de dizer o virtual, mas no mundo real não diz. Quantas vezes nós passamos pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, e não temos coragem de falar. Aí quando é no dia do aniversário dele, através das redes sociais, a gente vai lá e manda uma mensagem para aquela pessoa. Mas cara a cara, não temos coragem. Verdade. Então temos que amar intensamente. Use toda a sua força naquilo que você almeja, mas naquilo que realmente vale a pena. Naquilo que realmente vale a pena. Seja autêntico, porque tem muita gente, infelizmente, até dentro da igreja, que não são autênticos. Não são pessoas realmente verdadeiras, sinceras consigo mesmo e com Deus. Vivem uma vida aqui, mas lá fora vivem outra vida. Aqui tem até uma coragem de fazer alguma coisa, mas lá não tem coragem. Muitas vezes nós não somos autênticos. Outra, viva o melhor de você hoje. Viva o melhor que você tem hoje. Não deixe para amanhã não. É hoje, é agora. Faça o seu melhor e viva o seu melhor. E lembre-se, o amanhã não existe. Ele não existe. Por quê?
amanhã é segunda-feira, mas quando eu chegar amanhã, eu vou dizer o quê? É hoje. Então o amanhã não existe. Se Jesus voltar amanhã, coitado de nós, porque nós não estaremos lá. É hoje. Jesus ele voltará hoje. E ele precisa que eu e você estejamos preparados hoje, pois nós não sabemos o dia de amanhã. E eu quero finalizar com essa carta. Essa carta, né, é uma carta de um homem que escreveu para sua amada. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada frase que ele disse. Vamos lá. Se o amanhã não vier, se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma nova revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizer um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem, rico, jovem ou velho. E hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra em um sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o seu último desejo, ou o último desejo que ela queria. Então, abraça o seu amado, a sua amada hoje, bem apertado. Sussurre nos seus ouvidos, dizendo o quanto a ama, ou ama, e o quanto o quer junto de você. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada, tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue. E o futuro talvez não chegue. Essa é a carta de um homem, do esposo de uma das aeromoças que morreu num acidente com o avião da TAM. Ele escreveu isso aí um dia depois que ela morreu. Então muitas vezes nós perdemos o nosso tempo com futilidades, nós perdemos o nosso tempo com briga, nós perdemos o nosso tempo com discussão, nós perdemos o nosso tempo muitas vezes querendo provar para outra pessoa que o que nós estamos dizendo está certo. Muitas vezes nós perdemos o nosso tempo simplesmente querendo que a pessoa me entenda e eu não querendo entender a outra pessoa. Muitas vezes nós gastamos o nosso tempo em simplesmente em dar alguma coisa, algum presente, dinheiro, roupa, camisa, carro, casa, quando muitas vezes o que a pessoa mais precisa e quer de nós é uma atenção, é um abraço, é um aperto de mão. Nós temos gastado o nosso tempo com muita futilidade. E tudo que nós falamos aqui é o que acontece, é a brevidade da vida. Nós não sabemos quando iremos partir. Nós não sabemos quando, por isso que nós temos que aproveitar o hoje, o agora, porque se o amanhã não chegar, com certeza não nos arrependeremos pelo que deixamos de fazer hoje. E quantas vezes nós nos arrependemos pelo que deixamos de ter feito? Porque nós não vivemos a vida como nós deveríamos viver. Exclua de sua mente e de seu dicionário essas 3 palavrinhas: amanhã, depois e se.
São 3 palavras que, infelizmente, impedem que nós vivemos. São as 3 palavras que mais nos impedem de vivermos plenamente. Tem muita gente que diz assim, amanhã. Quando isso vai acontecer? Às vezes a gente pensa assim, hoje eu vou dar um abraço à minha mãe. Não, mas amanhã. Não, mas depois. É que eu não tive a oportunidade certa. E aí acontece, como acontece com a maioria e que aconteceu comigo também. A última vez que eu vi a minha mãe, eu vi pela janela de um hospital. É a última vez. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos que aproveitar o hoje, o agora. Nós não podemos deixar para amanhã e muito menos para depois. E se? O que é o se? É uma coisa incerta. Então, mas depende de mim e de você. O Padre Léo, ele diz o seguinte, ele dizia, né? Viva o hoje como se fosse o último dia ou o seu último dia. Porque com certeza, um dia você acertará. Um dia você acerta. Nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Temos que viver com intensidade, temos que viver com integridade, temos que viver tudo aquilo que Deus espera que nós vivamos. Temos que ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, buscando a Deus com toda a nossa força, amando as pessoas que estão ao nosso lado, entendendo e compreendendo as pessoas. E se não entendo, se não compreendo, mas pelo menos ore, pelo menos aceite. Cada um de nós somos diferentes e não podemos exigir que as outras pessoas sejam iguais a nós. Mas temos que aproveitar as oportunidades que temos com ela. Temos que parar para sorrir, para brincar, para ver a vida de um modo diferente. Temos que viver com completa intensidade. Porque como finalizamos ali, se o amanhã não vier, nós não teremos do que nos arrepender. Se Jesus ele voltar hoje, ele precisa encontrar a mim e a você preparados. Então, irmãos, que nós possamos realmente, de fato, entregarmos a nossa vida a Jesus. Que nós possamos dizer assim, Senhor Jesus, me ajuda a viver o hoje, me ajuda a viver o agora, a não me preocupar com o passado, esquecer o passado, e a não me preocupar com o futuro. Me ajuda a viver o hoje, viver com intensidade, com toda a minha força, com toda a minha energia, E aí, com certeza, as pessoas ao seu redor, elas vão se sentir diferente também, elas vão te ver diferente. Nós possamos realmente aprendermos com o salmista, aprendermos com Paulo, a remirmos o nosso tempo, a aproveitarmos o nosso tempo com as coisas que realmente valem a pena, com as coisas que realmente nos ajudam a crescer, com as coisas que vão nos levar para o céu, que vão nos ajudar a formar o nosso caráter. E nós possamos aproveitar todos os momentos com as pessoas amadas que nós temos. E assim possamos ser felizes, um pouquinho aqui, e com certeza um dia lá no céu junto com elas, porque lá no céu não haverá mais separações. Gostaria de finalizar com vocês essa mensagem. Gostaria de finalizar com uma oração. Gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos finalizar com uma oração. E que você saia daqui com essa decisão. A partir de hoje eu vou viver a minha vida com mais intensidade. Eu vou fazer o que eu posso fazer agora. Não vou deixar para amanhã. Se talvez você tiver com alguém na sua mente aí, que você está com vontade de dizer assim, obrigado, ou bom dia, ou uma boa noite, ou eu te amo, você é especial, seja lá o que for que estiver na sua mente, faça, não deixe para amanhã, faça hoje, faça agora. Bom, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor bondoso Deus, Pai querido, Deus santo e Criador dos céus e da terra, que a tua graça, Senhor Deus, e o teu amor, que a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a vivermos a nossa vida com intensidade. Que nós possamos, Senhor Deus, amar as pessoas que estão ao nosso lado. Amar verdadeiramente. Amar, Senhor Deus, com todas as nossas forças. Amar como o Senhor amou. Meu Pai querido, que o Senhor nos ajude a olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado e a vermos, Senhor Deus, que existe nelas talvez um vazio, porque elas não entendem ou elas não compreendem os teus planos para elas. Mas nós entendemos e nós compreendemos. E nós queremos, Senhor Deus, colocar em prática. Meu Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a observarmos o tempo que estamos vivendo. Hoje, infelizmente, os pais não dão mais atenção aos filhos, dão carrinhos, dão dinheiro, dão videogame, dão televisão. Pai querido, infelizmente hoje, os esposos não amam mais as suas esposas como amavam antes. Simplesmente querem dar para elas um salão de beleza,
querem somente colocar comida dentro de casa, mas nós sabemos, Senhor Deus, que não é somente isso. Hoje as esposas, Senhor Deus, infelizmente, não estão mais amando os seus maridos, estão simplesmente lavando a roupa dele, simplesmente fazendo as comidas dele e acham que isso é tudo. Senhor, nos ajuda a amarmos verdadeiramente, nos ajuda, Senhor Deus, a observarmos o nosso tempo e a vermos, Senhor Deus, que o tempo infelizmente é mau, mas que nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Que nós não podemos mudar todo o planeta, mas com certeza podemos mudar a mim. Eu posso mudar a mim mesmo, e é isso que eu tenho certeza que o Senhor espera. Então nos ajuda, Senhor Deus, a colocarmos em prática na nossa vida. Nos dá força, Senhor Deus, e vigor para assim fazermos e vivermos felizes esse tempo, esse pequeno tempo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu pela tua graça. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que aqui veio. Fica com cada uma delas, leva-as em paz. É o que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, uma boa noite a todos. Obrigado e até mais, se Deus quiser.